Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal do Luz. Muito obrigado por você estar aqui. Hoje temos aqui a Lúcia, né? Que ela é psicanalista e hipnoterapeuta. E o que nós vamos falar hoje é com relação às músicas, né? Músicas que adoecem. Lúcia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre este tema. Olá, boa noite a todos. Eu tenho percebido que algumas pessoas que foram submetidas às músicas tristes, elas acreditam, porque o cérebro ele não sabe que é verdade e que é mentira, né? Então, quando ele começa a ouvir uma música que ela traz uma vibração muito triste, né? A melodia é triste, a vibração dela é muito baixa, ela acaba adoecendo. A pessoa fica doente, às vezes nem sabe por que ela está ficando triste. Pode ver que quem está apaixonado, o que, que ele busca? Uma música de sofrência para ficar ouvindo. Certo, Lúcia. Mas assim, de que forma essas músicas que falam de violência, de depressão, de vícios, relacionamentos tóxicos, podem afetar o nosso inconsciente? Porque o que, que acontece? O cérebro, ele não sabe que é verdade e que é mentira, né? Quando você fica ouvindo repetidas vezes algo triste, o cérebro vai interpretar como se fosse a verdade dele, ele não sabe a diferença, né? Então ele interpreta para ele. Então tudo que é triste, ele vai fazer a pessoa ficar triste também sem nem entender o porquê. Certo. E assim, na sua experiência, né, você já deve ter observado como que os pacientes eles são impactados, né, por mensagens presentes em músicas. O que que eles relatam? Essas frequências, a música, a melodia, como que isso funciona? Eu tive um caso que eu lembro bem que me marcou assim. A pessoa ficava ouvindo na letra da música que era aqui na Terra não seria feliz, que ela seria feliz lá do outro lado, que só quando fosse para o paraíso ela seria feliz. Como ela não sabia a diferença, né? O cérebro lá, o inconsciente não sabe a diferença. Ele acreditou naquilo, ele passou a vida inteira acreditando que só seria feliz quando ele tivesse ido para o outro lado. Então ele tentou ir para o outro lado por isso. Então é algo que fez com que a mente dele acreditasse sem que ele soubesse. Ele só aprendeu isso depois na terapia, que ele foi manipulado por uma música que ele ouvia desde criança dentro da doutrina que ele vivia. Entendi. Então essa repetição dessas mensagens nas músicas, elas podem ser internalizar e influenciar nossos pensamentos também? Sim, são mensagens subliminares, né? Igual as propagandas. As propagandas elas são feitas com mensagens. A pessoa não sabe, mas ela chega, tem lá uma placa lá, bem na altura do olho dela, por algum motivo. Aquilo tá lá, para direcionar ela para comprar aquele determinado produto. E a música não é diferente. Se você vai escutando ela, a tendência é você acreditar naquilo que você está ouvindo. O seu cérebro vai acreditar e você nem vai perceber que você está sendo manipulado. Perfeito, Lúcia. Deixa eu te perguntar, as pessoas tendem a se identificar com algumas letras de música? Essa identificação ela pode ser prejudicial quando a música ela aborda, digamos assim, algum tema negativo? Sim, assim como a música, ela pode ser algo positivo que eleva você, que faz você correr atrás dos teus sonhos, como ela pode ser algo negativo que faz com que a pessoa acredite naquilo e acaba indo atrás daquilo que ela ouviu, né? É sem que ela perceba, porque a maioria das pessoas não sabe o quanto o inconsciente é responsável pelo dia a dia, por tudo que nós fazemos, né? O nosso inconsciente que está ali trabalhando. Então, se você não entende teu cérebro, não sabe como ele funciona, ele vai ser manipulado por algo externo e a música é algo que tá ali, ó, só repetindo. Então você fica ouvindo aquilo várias vezes e você acaba adoecendo. É o exemplo que eu dou. Se a pessoa tá triste, já brigou com alguém, ela vai escutar uma música de dor de cotovelo, ela vai ficar mais triste ainda. Você já teve alguma música assim que você se identificou, traumas, dores do passado e que você acabou escutando aquela música e revivendo isso? Teve várias vezes. Inclusive tem artistas que parece que tudo que eles fazem, não sei se eles, eu acho que quando eles fizeram essas músicas, eles também estavam num momento de depressão. Aí eles acabam criando aquelas músicas ali que falam muito de tristeza, de depressão, e ele acaba, quando a gente ouve, a gente também entra naquele mundo ali sem entender o porquê a gente tá ficando triste ali, porque a depressão tá vindo, e pode ajudar sim. Então seria um combo, digamos assim, de letra, melodia e ritmo que E faz frequência. essa frequência, né? Isso.
Digamos assim, então esses ritmos, essas músicas, elas podem induzir um sentimento, digamos, tristeza. A pessoa ela pode estar bem e de repente ela escutar uma música ali triste, que tem uma melodia ali um pouco mais compassada, e ela acabar atraindo aquela tristeza para ela, ou pior do que isso, muitas das vezes liberando até um gatilho, né? Exato. Então é importante, eu sempre falo, procuro identificar nos clientes que eu atendo o tipo de notícia que eles veem, né, na televisão, se ainda assistem televisão e vê notícias lá, o tipo de notícia, as músicas que eles escutam, porque eu já teve caso que dentro da própria música ali que ele fica repetindo várias vezes, você vai buscar algo que está acontecendo na vida dela, você encontra ali uma resposta. Já aconteceu clientes assim, dele entender que ele estava ouvindo demais aquela música e que aquilo estava manipulando ele para fazer tal coisa, e ele nem imaginava que isso podia acontecer, e acontece. Entendi. E a hipnoterapia, a hipnose, pode ajudar pessoas, digamos assim, a se desvincularem dessas músicas, dessas frequências para algo positivo? Digamos assim, mudar de uma música triste para uma música motivacional? Na verdade, a hipnose é usada a música para baixar a frequência ali da mente, né? Então precisa de música também para ajudar na hora de hipnotizar. Mas quando a pessoa ela faz uma hipnose, ela se liberta dos gatilhos que ela traz desde a infância, automaticamente vai mudar também a trilha sonora dela, desde que ela tem um acompanhamento com o terapeuta. Ela vai entender, é um como, né? Tem que pegar e estudar o que aquela pessoa passou a vida inteira e tentar explicar para ela, ensinar para ela como a mente funciona, para que ela mesma entenda que se ela passar o dia ali ouvindo uma música triste, a tendência é que o cérebro dela continue triste. Ela precisa mudar a trilha sonora dela, né? Mudar, por isso que precisa mudar a música, as notícias que escuta, filme que assiste, são várias coisas. Andar por outros caminhos, de repente você vai caminhar, você não vai só por uma rua, você procure por outras ruas, porque você vai ver outras coisas bonitas, e você vai ocupando a sua mente com outras informações. Então isso faz bem para a saúde também, para a saúde mental, né? E assim, a música, ela pode, digamos você como hipnoterapeuta, né? A música, ela pode induzir a um transe leve? Qual o perigo, né? Se for possível a música induzir alguém ao transe leve, qual o perigo da absorção das mensagens, das letras negativas para essa pessoa? Da mesma forma que na hipnose baixa a frequência da mente e conseguimos, o hipnoterapeuta consegue entrar ali na mente da pessoa e trabalhar, a música ela também vai ter esse papel, só que daí ela vai estar sozinha, então vai meio que vai no piloto automático, então depende muito da programação mental dela. Se ela entra ali meio que começa a ouvir uma música e entra ali, ela pode se imaginar lá na cena e praticamente o cérebro dela vai interpretando que ela está vivendo aquilo. Então é perigoso sim. Não digo que ela entre totalmente em hipnose ali, mas ela vai baixar a frequência do cérebro e ela vai entrar naquele mundo lá. Entendi. É importante nós estar falando isso hoje, Lúcia, porque o que acontece? É um tema que eu não vejo ninguém abordando. Agora deixa eu te fazer uma pergunta muito interessante. Você acredita que os artistas que fazem essas músicas, eles têm uma responsabilidade de produzir e o impacto que essas músicas têm no seu público? Olha, para ser bem sincera, eu não sei como eu te daria essa resposta. Eu acredito que talvez nem ele saiba o quanto essas músicas podem entrar na mente de um adolescente, de um jovem, o quanto isso pode fazer mal. Eu vou te dar um exemplo. Nós vimos aí, tá explodindo esses dias, um jovem aí, bem jovem, quase que uma criança ainda, aparecendo muito na mídia, se expondo, gritando, dançando, e uma maioria absoluta está aplaudindo, né, tudo que ele faz. E nós que somos terapeutas, algumas pessoas que são do conselho tutelar, inclusive eu já fui do conselho tutelar, já passei no concurso, a primeira coisa que eu imaginei era o estrago que estaria sendo feito na cabeça dessa criança, porque ainda é uma pessoa que ainda precisa, a mente dele precisa ser muito trabalhada ainda, né? Está ainda em evolução ainda. Então ele não tem um completo entendimento daquilo que ele está vivendo ali, né? Possivelmente ele possa ser tudo isso que está acontecendo nesse meio que ele vive. Lá na frente ele vai olhar para trás, talvez ele vai entender e não vai entender da mesma forma que tá acontecendo hoje, toda essa exposição, tudo isso. Então é preciso a gente analisar isso, que às vezes a nossa mente ela é manipulada por tudo que acontece, né? E você nem percebe naquele momento ali, mas lá na frente, quando você evoluir, você vai ver que foi manipulado.
Certo, Lúcia. Essas músicas, assim como tem músicas que adoecem, né, digamos, trazendo um sentimento ali de tristeza, de angústia, há músicas também que são benéficas, né, que trazem ali, digamos assim, vamos usar a palavra cura, né? Elas podem ter um efeito positivo na nossa saúde mental, a médio, longo prazo. Sim, eu percebo que a maioria dos clientes que eu tratei, eu passei músicas de meditação para elas ouvir. Então, teve vários casos, até no começo eu achava que eu sou terapeuta há pouco tempo, então eu tinha medo de não conseguir um bom resultado, né? Teve casos que eu passei música, quando eu via que a pessoa não tava tendo uma crise, eu passava músicas de meditação, mantras ali para elas mesmas fazer para na hora de dormir. E eu via melhora. No outro dia eu via melhora nessas pessoas. Então, o tratamento ele era muito mais rápido, muito mais eficaz quando a própria pessoa entendia. Daí ela ouvia, dormia bem. Daí no outro dia, vou ouvir de novo aquele que você me mandou ontem, aquela meditação foi bom, eu consegui dormir. Então, sim, a música, ela sendo bem colocada, ela é uma importante ferramenta para ajudar. E assim, quais recomendações você daria para as pessoas se protegerem dessa influência negativa de certas músicas? O que que essa pessoa que está ouvindo ali um determinado tipo de música, ritmo, melodia, o que que ela pode fazer para mudar a frequência e muitas das vezes sair fora dessa música? Porque assim, é como se ela tivesse hipnotizada também, né? A música hipnotiza, né? Exato, perfeito, é isso mesmo. Então, partindo do princípio que, primeiro, entenda como seu cérebro funciona. Ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ele aceita comandos. Nosso cérebro ele aceita comandos. Então, tudo que você ouve através de música, através do que você fala, através do que você vê, do que você escuta, o teu inconsciente está guardando lá como se fosse verdade. Então, primeira coisa, conheça o seu cérebro, saiba como ele funciona. Procure ler o livro, entender como o cérebro armazena informações. Então, se ele armazena lá informações, de que forma entram essas informações, né? E às vezes está no piloto automático. Todo dia ouvindo uma música triste, você vai ficar triste. Todo dia ouvindo uma música que fala de coisas negativas, tudo vai dar errado para você, porque você vai ter a tendência de pensar tudo no negativo também. E é no piloto automático, você não está consciente que aquilo está acontecendo. Então você precisa. É bom ter um bom terapeuta, em primeiro lugar, procurar entender como a sua mente funciona, né? Que a partir disso você mesmo vai se controlar e vai buscar o que está acontecendo. Eu estou sentindo uma tristeza aqui, um peso, por quê? Então você vai evitar que essas coisas tristes fiquem entrando na sua mente todo dia. E o passado não tem como, né? O passado você só apaga fazendo terapia. Então, ou hipnose, ou buscar um outro tipo de terapia, mas vá no passado, resgate aquilo que ficou que dói, que está lá no passado e você está sempre falando. Toda vez que você falar de algo que aconteceu no passado, está doendo, tá? Quando não dói, você não lembra e não fala. Se você fala de alguma coisa, é porque está doendo. Então, procure resolver isso. O que significa? Vou dar um exemplo, tá? Se vocês tiveram um problema com a irmã, por exemplo, na infância vocês viviam brigando lá por causa de ciúme da mãe e do pai. Então, agora vocês são adulta, mas esse ciúme da mãe e do pai continua ali na mente, ali perturbando e vocês ainda não se dão bem. Então, procure de alguma forma ressignificar isso para entender que vocês não são mais crianças, que vocês já são adultas, certo? Então, a partir do momento que você faz uma terapia e ressignifica isso, ou em hipnose, ou em qualquer outro tipo de terapia, você ressignifica essa informação na sua mente, você e sua irmã vão ficar amiga de novo. Aí vai acabar aquela disputa lá que era da época da criança. E aí você consegue resolver o passado. Aí você consegue entender como o teu cérebro funciona e cuidar para que no dia de hoje não entre mais coisas ruins. Igual essa informação que entrou quando você era criança e falava: minha mãe gostava mais da minha irmã do que de mim. Foi uma informação que entrou quando você era criança. E que agora você, como adulto, tem que olhar e entender: mas por que a minha mãe gostava mais da minha irmã? Bom, porque minha irmã era mais carinhosa. Eu já gostava de brincar num canto lá, não era carinhosa. Então, por isso a minha mãe não gostava tanto de mim. Isso é uma forma de ressignificar. Quando você manda para sua mente uma nova informação para que ela entenda que aquilo foi só quando você era criança, que aquilo não existe mais, entendeu? Agora eu gostaria de falar aqui com o público, né? Pessoal, se você tem alguma experiência aí com alguma música, algo que marcou você, algo que você ficou escutando, ficou aí na tua mente, gostaria que você compartilhasse a tua experiência, deixe nos comentários aí
né? Conta pra gente, vamos interagir. Lúcia, agora eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final, né? O que pode fazer suas considerações, se você quiser deixar também tua rede social aí pro pessoal te seguir. Nós temos o canal Luz Hipnoterapia em alguns lugares, né? Tem outras redes aí que tá como Luz Hipnoterapia. E uma coisa que eu vou falar, tá? Se você souber como a informação entra na sua mente, como tirar ela, você está meio caminho andado já para melhorar de qualquer tipo de sentimento que te magoa, que te deixa para baixo. Certo. É entender como que a mente funciona e tirar o melhor proveito disso, né? Isso. Então é isso. Obrigado, Lúcia. Obrigado por você ter vindo aqui hoje, né? Gravar com a gente. Obrigado, pessoal aí que está aí assistindo, né? Tenho certeza aí que eles vão curtir e deixar os comentários. Desejo uma boa noite para vocês. Boa noite, Lúcia. Até mais para todos. Até a próxima. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.